E o Corinthians abriu o jogo sobre as negociações com o Arthur, volante que já foi do Grêmio e pertence à Juventus da Itália. Em entrevista à TV Bandeirantes, o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, disse, abre aspas, se o Arthur puder esperar a retirada do transfer ban, de repente, ele pode ser um jogador que venha para o Corinthians. Ele tem a cara do Diniz. Importante registrar que o Corinthians sabe das dificuldades em contratar o Arthur. A primeira pedida do Arthur de 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, isso daria mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. O Corinthians não é capaz de alcançar essas cifras. Mas o Diniz tem insistido muito na chegada do Arthur, por entender que ele tem todas as características para facilitar o jogo de construção a partir da posse de bola que o Diniz tanto gosta. Marcelo Paz ainda disse o seguinte, abre aspas, a gente sabe que o Arthur gosta do Corinthians, tem uma admiração pelo clube, mas temos dificuldades. Tem atraso de salário e transfer ban para resolver. Só depois podem chegar contratações. Estamos trabalhando para quitar as pendências para poder fazer movimentos de mercado. Além de Arthur, o Wesley também é outro jogador com negociações, no caso, negociações avançadas, só aguardando pelo fim do transfer ban. Corinthians precisa arrecadar cerca de 10 milhões de reais para pagar suas pendências na FIFA, uma delas com o Philadelphia Union, outra referente a 3 multas por derrotas em julgamentos no tribunal da FIFA. Deixa de ser uma pressão contra algo que para mim está errado. Contratar o Arthur por mais de 2 milhões de reais é um absurdo. O Corinthians está afim de fazer essa loucura, porque o Diniz quer de qualquer jeito, ligou pro cara, o cara fez um descontinho. O Marcelo Paes é o perfil de jogador dele. É o perfil de jogador dele. E o Osmar tá lá do outro lado correndo atrás de dinheiro, fazendo reunião, tentando fechar o Fernando pega um empréstimo, fecha um patrocínio. É isso que ele... E o futebol fica com o Marcelo Paes. Depois que tem algum absurdo, que o Marcelo Paes, ele não tem filtro. Ele trouxe Davi Luiz, o Davi Luiz, quando jogava pelo Flamengo, jogando aqui na arena, foi um passeio. Lembra o Yuri Alberto passando por ele? O Marcelo Paes levou esse ex-jogador para o Fortaleza, achando que tinha feito a maior contratação da história do Fortaleza. Ele não tem filtro. E o Osmar deixou o futebol com o Marcelo Paes. O Marcelo Paes é tipo presidente, porque ele sempre foi presidente. Então ele dá entrevista como presidente. Só que aí tem um grupo que está com o Osmar. E de repente chega lá os valores. Quem fechou isso aqui? Você sabia que, falando ainda de executivo, que o Fabinho Soldado me falaram que ele levou o contrato na Neoquímica Arena num jogo do Corinthians, num pré-jogo, para o Osmar assinar a contratação do Biel. Olha que ponto chegam esses caras, velho. O Corinthians ia pagar pelo Biel, eu não lembro lá os valores de euros, vocês podem colocar aqui o valor aqui na época, não sei se eram 5 milhões de euros, eu não lembro. Era um valor absurdo, né, que o Corinthians ia pagar pelo Biel. Era um valor absurdo, absurdo. E 7 milhões de euros, né? Isso, 7 milhões de euros. E o Osmar não assinou, mérito para ele nessa. Entendeu? Porque o executivo, ele tá desesperado para atender o pedido do técnico, para ele levantar um título, colocar no currículo dele. O executivo de futebol profissional, que a gente muitas vezes pediu para que o clube seja profissional, ele quer que o clube se lasque, meu amigo. Com o futuro do clube, ele não tem compromisso, não, ele vai embora. Fabinho é carioca, o Marcelo Paes é de Fortaleza. Então ele vai resolver o problema dele. Tanto que o André Hernan, numa reportagem dele na ESPN, disse que o Marcelo Paes falou, eu ouvi isso da boca do Hernan, que a renovação do Memphis seria muito importante para a carreira do Marcelo Paes. Pô, torcedor corintiano, acorda, velho. Acorda, meu irmão. Vocês não estão vendo que as pessoas estão preocupadas com... São questões pessoais. Acorda, velho. Eu tento abrir o olho da turma. Entendeu? Eu tô aqui para abrir o olho da turma.
O Arthur é o Biel da vez. Não vai se pagar pelos direitos econômicos? Não vai. Correto? Não vai. Mas 2 milhões, 2 milhões e meio para um cara... Hoje a ESPN deu a informação, porque eu não sabia que era a ESPN, porque o Bruno Andrade, ele tem credibilidade, que o cara tá pedindo 100 milhões em 2 anos. Eu começo a suspeitar que o cara pediu 100 milhões por 2 anos, que daria 3 milhões e pouco, e tá dando um desconto para fechar por 2,5. Eu tô desconfiado disso, porque não me passaram os valores. Eu conversei com uma fonte muito importante do Corinthians hoje, porque o que eu falo aqui no ar, eu tento resolvendo nos bastidores. Eu falo, você tá lá, a gente precisa descobrir qual é esse valor. A gente precisa descobrir qual é o valor antes que assinem. Eu não tô aqui lutando, eu não tô aqui trabalhando pro Corinthians, eu sou jornalista. Mas eu quero passar pro torcedor, eu quero que o torcedor saiba. Vocês vão saber. Mais cedo ou mais tarde eu vou passar o valor para vocês. Entendeu? Eu vou passar o valor para vocês. Que desconto é esse que o Arthur deu? Um desconto em cima de 2 milhões e meio ou um desconto em cima de 3 milhões e meio? O Arthur jogou bola onde? Repito, com a bola nos pés, não erra um passe. Tem 95% de acerto de passe. Entendeu? Tem 95% de acerto de passe. Ótimo. Toca pro lado. Eu jogava bola, meu passe também era maravilhoso. Agora, eu nunca fui de veloz. Agora, marcando não marca ninguém. As jogadas dele, poucas vezes, são verticais. Pô, velho, a gente venceu o Grêmio lá na Arena Grêmio, porque a gente tinha um volante que carrega a bola grandão, pisa na área e meteu 2 gols, que é o André. E o volante, agora nós vamos mandar o André embora, e você vai ficar feliz, porque vai vender o André, para vir outro cara que joga muito menos. Ah, velho, pelo amor de Deus. Meu amigo Rodrigo acaba de me mandar uma postagem aqui muito interessante, que é uma postagem antiga, e falou que é uma fonte confiável da Estrela Solitária quando ele negociou com o Botafogo, que o Wesley ganhava lá no Al Nassr aproximadamente 3 milhões e meio de reais. É difícil saber o salário dele, porque no Corinthians está todo mundo escondendo. Se o Al Nassr pagar, aí que tá, porque hoje eu trouxe a informação exclusiva, tá? Hoje eu trouxe uma informação exclusiva de que o Al Nassr topa pagar 80 milhões, topa pagar 80% do salário do Wesley, que eu acho muito estranho isso. Saber, tem boi na linha aí, Elton. E eu dei a informação sendo sincero com vocês, porque me passaram que eles vão pagar 80%. Primeiro que eu tô meio um pé atrás, né? Agora, quanto que é o salário dele? Se for 1,5 milhão, né? Se for 1,5 milhão, beleza, pô. Se for 1,5 milhão, né? O Corinthians vai pagar pouco. Vai pagar pouco. Quanto que é? O Corinthians vai pagar 20%. 20% de 1,5 milhão, 3 milhões, né? 3 milhões de reais. 10%, 1,5 milhão, 20. Né? Desculpa, o Corinthians vai pagar 350 mil. Merreca. Oh, desculpa, 300 mil, o Corinthians vai pagar 300 mil. 300 mil por mês. Merreca. Agora, se for 3 milhões e meio, aí já é outra história também. Enfim. Aí nós estamos falando de 700k. O Wesley vale por 700 mil? Se for 3 milhões e meio, o Corinthians paga 700 mil. Então, resumindo, se o salário do Wesley, que a gente não sabe lá, eu sei que os caras querem pagar 80%, isso que o Corinthians está falando lá nos bastidores e passou para mim, passou para outros. Então, se for 3 milhões e meio, o Corinthians paga 700. Se for 1,5 milhão, o Corinthians paga 300. Então, é uma questão da gente analisar. Vamos ver o que a gente vai descobrir, né, com o passar do tempo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.